Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de hematologia. Meu nome é Carolina Perrone e hoje a gente vai conversar sobre os linfomas. Então, nessa aula a gente vai revisar um pouquinho sobre o sistema linfático, a gente vai falar sobre o linfoma de Hodgkin e sobre o linfoma não Hodgkin. Então, para começar, o nosso sistema linfático, que é fundamental na nossa defesa, ele é composto pelos linfonodos e pelos órgãos linfóides, como o timo, o baço, as tonsilas palatinas e o apêndice. Bom, e vamos já partir para uma questãozinha. Um homem de 25 anos, previamente ígido, procurou atendimento médico com queixa de febre baixa, tosse seca, mal-estar geral e mialgia há 2 semanas. Ele notou um aumento de linfonodos cervicais posteriores, com dor à palpação. No exame físico, ele estava em regular estado geral, corado, hidratado, acianótico, com temperatura de 37,3, presença de esplenomegalia, palpação abdominal, ausculta pulmonar e cardíacas normais. Os exames laboratoriais mostravam pra gente um hemograma com linfocitose acentuada, hemoglobina e plaquetas normais. A avaliação do esfregaço de sangue periférico revelou grande quantidade de linfócitos atípicos. A principal hipótese diagnóstica é de linfoma de Hodgkin, LLA, infecção aguda pelo HIV, toxoplasmose ou infecção pelo vírus Epstein-Barr. Bom, então diante de um episódio de linfonodomegalia, o que eu devo fazer? Bom, a investigação de linfonodomegalias, ela vai ser fundamental no caso de pacientes que tenham linfonodomegalias palpáveis, geralmente então acima de 1 centímetro, que não tenham uma causa óbvia aparente e que devem sempre ser investigadas, especialmente quando elas persistem ao longo de 3 semanas. Na anamnese, a gente deve sempre ver o tamanho, né, desse linfonodo, o volume, a localização, a quantidade, então o número, a associação com sintomas B e também com quadros infecciosos e também viagens recentes. Justamente porque a nossa dúvida é sempre, será que é um quadro benigno ou será que é um quadro maligno? Essa é sempre a dúvida que paira quando a gente está diante de uma linfonodomegalia. Bom, mas a linfonodomegalia a gente sabe que ela pode ser decorrente por diversas causas, como infecções, então infecções bacterianas, infecções virais, inúmeras infecções virais, e outras infecções como micobacterioses, fungos e até protozoários, tá? Neoplasias, e aí entra uma gama de neoplasias, porque pode ser tanto neoplasia hematológica com linfomas, como também pode ter metástase de tumores de órgão sólido para linfonodos. E também outras causas gerais, como doenças inflamatórias, como doença do IgG4, sarcoidose, amiloidose, tiocitose e tudo que a mente de vocês lembrar, tá bom? Bom, então voltando ali para a nossa questãozinha, que é um paciente jovem de 25 anos, que tem febre baixa, tosse seca, tem linfonodos cervicais posteriores e mialgia há 2 semanas, então um quadro aí agudo, né? Ele tem uma esplenomegalia, a palpação abdominal, e tem uma linfocitose acentuada. E agora o pulo do gato nessa questão é que tem grande quantidade de linfócitos atípicos. Bom, e isso tudo é extremamente característico de uma doença específica. A gente está diante, então, de um paciente jovem, que tem febre, que tem esplenomegalia, que tem mialgia, que tem linfonodomegalias cervicais posteriores e que são dolorosas, e com linfocitose atípica. Juntando esse quebra-cabeça, a gente pensa nele, no Epstein-Barr vírus, que é a nossa doença do beijo. Bom, então ele faz parte do grupo dos vírus da família herpes vírus. A maioria das infecções primárias, elas são subclínicas. Elas aconteceram lá na infância. A gente teve, enfim, uma febrinha, um rachezinho cutâneo, alguma coisa, uma linfonodomegalia e passou, não teve mais nada. Cerca de 90 a 95% dos adultos no Brasil são soropositivos para o EBV, ou seja, tiveram contato com herpes vírus na infância e passou com aquelas infecções da infância e ficou ali a sorologia positiva. De uma forma geral, quando ela se manifesta a infecção primária, ela vem como a mononucleose infecciosa, gerando um mal-estar, cefaleia, febre, esplenomegalia, artralgia, linfonodomegalia cervical dolorosa e que geralmente é na região posterior e muito característico a linfocitose atípica. Raramente, mas pode ocorrer uma esplenomegalia volumosa tão rápida que pode levar à ruptura esplênica. Mas isso é algo assim, muito coisa de rodapé do livro, assim, nunca ouvi falar, mas enfim. E o paciente ele pode persistir assintomático durante toda a vida, só ter essa cicatriz sorológica por já ter tido contato. Então, nesse caso, a nossa principal hipótese diagnóstica é, de fato, infecção pelo EBV.
Bora para mais uma. O vírus EBV é o primeiro vírus oncogênico descoberto. É um gama herpes vírus e pode causar as seguintes doenças linfoproliferativas. Letra A. Linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt endêmico na África, linfoma na população com HIV e linfoma pós-transplante. Letra B. Leucemia, linfoma de células T do adulto, linfoma MALT do estômago e mieloma múltiplo. Letra C. Linfoma de células NK nasal, linfoma de Hodgkin, linfoma da zona marginal esplênico e leucemia linfóide crônica. Letra D. Linfoma de Hodgkin, linfoma MALT do estômago, linfoma na população com HIV e linfoma cutâneo. Bom, gente, como a questão mesmo trouxe, a gente sabe que o EBV ele é um oncovírus, ele aumenta o risco de neoplasias por uma inflamação crônica, e o que a gente já tem descrito na literatura é a associação do EBV com o linfoma de Burkitt, com o linfoma não Hodgkin em pacientes com HIV, com o linfoma de Hodgkin, com o linfoma em pacientes pós-transplante, o carcinoma nasofaríngeo, o carcinoma gástrico e o linfoma de células T. Tá? Então vamos voltar ali para a questãozinha. Vamos deixar a letra A por último. Letra B. Leucemia e linfoma de células T do adulto, a gente sabe que ela está relacionada com o HTLV1, com esse vírus. Linfoma MALT do estômago está associado com H. pylori. Mieloma múltiplo não está associado com infecção por vírus, enfim, por micro-organismos. Linfoma de células NK nasal, sim, está relacionado com EBV. Linfoma de Hodgkin pode estar relacionado com EBV. Linfoma da zona marginal esplênico, esse não. Geralmente ele pode estar associado com hepatite C. E a LLC não está relacionada com infecção. Letra D, linfoma de Hodgkin? Pode. Linfoma MALT do estômago? H. pylori. Linfoma na população com HIV? Pode. Linfoma cutâneo? Não está em descrição de associação com infecção. Então, bora lá para a letra A. Linfoma de Hodgkin? Pode. Linfoma de Burkitt? Pode. Linfoma na população com HIV? Pode. Linfoma pós-transplante? Também pode. Então, a gente fica com a letra A, tá? Então, bora lá. Homem de 21 anos vem à consulta médica referindo dor nas costas iniciada há cerca de 3 meses. Nega problemas prévios de saúde e nega quadro infecciosos recentes. Relata perda de peso concomitante de 10 quilos. Não intencional. Neste mesmo período, acompanhada de febre baixa ao final do dia e sudorese noturna. Ao exame físico, foi identificada esplenomegalia e a palpação, além de pequena lesão nodular na fossa supraclavicular direita, endurecida e aderido a planos profundos. A tomografia de tórax, sem contraste, demonstrou presença de um conglomerado de linfonodos pré-vasculares paratraqueais superiores e inferiores e paraórticos bilateralmente, além de linfonodomegalia supraclavicular direito, sendo maior o conglomerado de 6 por 3 por 3 centímetros. Então, um paciente de 21 anos, que já tem esse quadro aí com evolução de 3 meses, ele teve perda de peso concomitante aí já de 10 quilos de forma não intencional, e ele tem febre baixa e sudorese noturna, ou seja, um paciente com sintomas B. Então, a gente já fica ali com alarme ligado a 1000%. Além disso, ele tem uma esplenomegalia à palpação, tem também lesão nodular na fossa supraclavicular direita, que tem características que nos preocupam, ou seja, ele é aderido a planos profundos, é endurecido e tem também um outro conglomerado de linfonodos. Então, juntando tudo isso, a gente fica aqui muito alerta, porque tá com muita cara de linfoma, né? Então, bora lá. Diante do quadro clínico exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. O diagnóstico mais provável é tuberculose ganglionar, com adenomegalias generalizadas secundárias a quadro infeccioso. E o paciente deve ser encaminhado para a coleta de material para exame direto e cultura através da punção aspirativa de agulha fina de um dos linfonodos acometidos. Letra B. O diagnóstico mais provável, neste caso, é de neoplasia de órgão sólido, considerando a presença de linfonodomegalia supraclavicular direita, que geralmente indica doença neoplásica de origem gastrointestinal, devendo ser realizada investigação complementar com o exame de imagem do abdômen. Letra C. Linfoma é um dos principais diagnósticos diferenciais, considerando a apresentação clínica, tempo de evolução, faixa etária, estando indicada a realização de biópsia excisional do linfonodo. Essa tá bonita, hein? A hemato aqui, ó, adorou. Doença neoplásica é um dos principais diagnósticos diferenciais, não sendo necessário o rastreamento sorológico de infecções virais crônicas, como infecções pelo vírus HIV, HBV, HCV, uma vez que essas infecções não estão associadas ao surgimento de adenomegalias nem de esplenomegalia. Então vamos lá. Letra A. Diagnóstico mais provável é de tuberculose? Não, né, gente? Tuberculose é um quadro arrastado, tosse crônica, área endêmica, enfim.
Não é o principal diagnóstico. Letra B. Também fala que a principal a principal suspeita é órgão sólido. Não, tem aquilo realmente, supraclavicular direito, pensar em neoplasia gástrica e tudo mais, mas não é a nossa principal hipótese, né? Diante da faixa etária do paciente, diante dos sintomas B, enfim. Tá muito mais com cara de linfoma mesmo. E letra D, ele falando que a gente não deve fazer o rastreio sorológico. Gente, rastreio sorológico está indicado para todos os pacientes com adenomegalia. Sempre. Porque tem 1 milhão de vírus diferentes que podem cursar com adenomegalia. Então, a gente faz sempre, para todos os pacientes. Então, a gente fica mesmo com a letra C, que é a nossa alternativa correta, tá? Lembrando aqui da letra C que a gente deve sempre, mas sempre mesmo a gente deve fazer a biópsia excisional. Não vem com PAF, pelo amor de Deus, PAF não faz diagnóstico de linfoma, gente. Guardem isso na mente de vocês. PAF não faz diagnóstico de linfoma. Quando a gente faz uma PAF, a gente só está atrasando o paciente, gente. Porque a PAF só vai mostrar que tem linfócito atípico, ela não vai mostrar mais nada pra gente. A gente precisa de tecido, precisa de biópsia, de preferência de biópsia excisional, porque a gente precisa ver a arquitetura do linfonodo. Porque às vezes tem locais pontuais do linfonodo que tem doença, tá? Então, assim, se é um caso, por exemplo, uma massa mediastinal, que é óbvio que eu não consigo fazer uma biópsia excisional, aí tudo bem, a gente faz uma biópsia por agulha grossa. Mas agora, PAF, pelo amor de Deus, os hematos não aceitam de jeito nenhum, muito menos os patologistas. Então, bora lá, os linfomas, então a gente divide eles em linfomas de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, então, ele caracteristicamente tem uma disseminação sequencial. O que isso quer dizer? De uma forma geral, o linfoma de Hodgkin, ele inicia na região cervical. Aí ele vai descendo de forma contígua, ou seja, vai região cervical, mediastino, axila, abdômen, inguinal, por fim, tá? Enquanto que isso não acontece no linfoma não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin eu posso ter linfonodo inguinal e linfonodo cervical, linfonodo axilar e linfonodo abdominal, e só, assim, não tem essa sequência. E além disso, o que é muito importante lembrar é que o linfoma de Hodgkin, ele tem a célula característica dele, que é a célula de Reed-Steinberg, tá? Que é uma célula que a gente chama também de células em olhos de coruja, é uma célula grande, que ela é positiva para CD15 e PAX5, tá bom? O linfoma não Hodgkin, a gente divide ele em células B e em células T. A célula B, ela é muito mais comum do que o linfoma de células T. E o linfoma de células B a gente divide em agressivos e indolentes. Sendo que os agressivos, os mais comuns são difuso de grandes células B, o linfoma de Burkitt e o linfoma de células do manto. Os indolentes, linfoma folicular, linfoma da zona marginal, linfoma linfocítico e o zona do manto também está no indolente, assim como no agressivo, porque ele pode ter esses dois comportamentos, tá? Ele pode se manifestar tanto como um agressivo quanto como um indolente. E agora a gente vai começar falando do linfoma de Hodgkin. Bom, o linfoma de Hodgkin, ele representa cerca de 10% de todos os linfomas. De uma forma geral, ele vai se apresentar como linfonodomegalias cervicais dolorosas. Sintomas B são muito frequentes nessa população, assim como prurido cutâneo, é muito comum. E aquela dor na região dos linfonodos, quando ele ingere álcool, enfim, tem essa história aí do linfoma de Hodgkin também. Não é muito comum na prática clínica isso acontecer, confesso, mas às vezes as provas gostam de trazer esse detalhezinho aí para induzir o diagnóstico. A maioria dos pacientes eles vão ser curados com a quimioterapia. Tem uma distribuição bimodal na incidência desses casos, então o primeiro pico é ali na casa dos 20 anos e o segundo pico na casa dos 70 anos. É uma neoplasia derivada de linfócitos B. A célula que vai originar a doença é a célula de Reed-Steinberg, que ela é positiva para CD15, PAX5 e CD30, e a gente divide o linfoma de Hodgkin em linfoma de Hodgkin clássico e não clássico, sendo que mais de 90% dos casos são de linfoma de Hodgkin clássico. E aqui está ela, a nossa célula de Reed-Steinberg, que é a célula de olhos de coruja. Olha, vejam como ela é grande com relação às outras células que estão ao redor dela, tá? Então, essa é a nossa célula característica do linfoma de Hodgkin. Bom, o linfoma de Hodgkin, então a gente tem alguns fatores de risco conhecidos, que são a infecção por alguns vírus, especialmente o vírus, o EBV e o HIV, são os principais vírus relacionados com o linfoma de Hodgkin.
Pode ocorrer também em casos de imunossupressão crônica, então pacientes que têm doenças autoimunes que fazem imunossupressão ao longo da vida, aumentam o risco de ter linfoma de Hodgkin também por um desbalanço imunológico. O diagnóstico é feito através da biópsia excisional do gânglio, como eu já falei para vocês, e o estadiamento ele é baseado no estadiamento de Ann Arbor, que a gente vai discutir nessa questão. O estadiamento do linfoma de Hodgkin determina o quanto a doença disseminou e é dividido em 4 estágios, sendo 1 a doença mais limitada e 4 a doença mais avançada. O grau 3 apresenta como principal característica o envolvimento difuso e disseminado, com 1 ou mais órgãos extranodais envolvidos, de 2 ou mais regiões linfonodais do mesmo lado do diafragma, nodal em ambos os lados do diafragma, de uma região linfonodal e de um órgão extranodal e da medula óssea. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o estadiamento Ann Arbor, sendo que o estágio 1 é quando então eu tenho uma cadeia linfonodal acometida. O estágio 2 é quando eu tenho 2 cadeias linfonodais acometidas, mas ambas estão do mesmo lado do diafragma, ou seja, as duas estão acima do diafragma, tá bom? O estágio 3, eu já tenho mais do que uma cadeia linfonodal acometida, porém eu tenho envolvimento tanto acima quanto abaixo do diafragma. E isso, então, é o estágio 3. Enquanto que o estágio 4, eu tenho mais do que uma cadeia linfonodal acometida e eu tenho órgãos extranodais. Ou seja, às vezes eu tenho envolvimento do fígado, ou envolvimento do rim, envolvimento da pele, envolvimento da medula óssea. Isso tudo já é pra gente um estágio 4. Então, voltando ali para a questão, em que a gente tem, ele quer saber em relação ao estágio 3, quando a gente tem mais de uma cadeia de linfonodo acometido, acima e abaixo do diafragma, a gente fica então com a letra C, nodal em ambos os lados do diafragma, então acima e abaixo do diafragma. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o linfoma não Hodgkin, tá? Vamos falar sobre ele, que é o queridinho, o mais cobrado em provas e também o que a gente vê muito na nossa prática clínica, que é o linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B. Ele representa cerca de 30% de todos os linfomas não Hodgkins, ele é o subtipo mais comum de linfomas, ele é um subtipo agressivo. Então a gente precisa de quimioterapia de alta intensidade para curar os pacientes com esse tipo de linfoma. A idade média ao diagnóstico é por volta de 60 anos, o estadiamento que nós utilizamos também é o Ann Arbor, assim como no linfoma de Hodgkin, e a gente usa um score prognóstico que se chama IPI, International Prognostic Index, em que a gente avalia o estadio de Ann Arbor, o ECOG, o DHL, a idade e se tem um acometimento extranodal da doença. O tratamento proposto geralmente é com quimioterapia de alta intensidade e o mais comum da gente utilizar é o R-CHOP em 6 ciclos. Lembrando que o R-CHOP ele é composto então pelo rituximab, pela ciclofosfamida, pela doxorubicina, que é um antracíclico, pela vincristina e pela prednisona, tá? Cada letrinha do R-CHOP significa um remédio diferente. Então, bora ir para uma questãozinha. Um paciente de 58 anos de idade foi admitido no pronto-socorro com um quadro de dor abdominal, queda progressiva do estado geral, febre 3 dias e perda de 15 quilos em 2 meses. Ele negava antecedentes clínicos prévios. Ao exame físico, linfonodos palpáveis em cadeia cervical, bilateralmente, formando conglomerados e o maior deles medindo 10 centímetros. Linfonodo axilar indolor, fibroelástico, medindo 6 centímetros à esquerda e baço palpável a 7 centímetros do rebordo costal, indolor. A ausculta cardiopulmonar não tem anormalidades. Foram coletados exames laboratoriais e foi realizada biópsia do linfonodo cervical com internação prévia. Os exames complementares mostram, então, HB de 10, um VCM de 85, Leucot de 4.500, com plaquetas de 182.000, creatinina de 5,5, com ureia de 180, cálcio de 1 mg, um DHL de 1.500, com um potássio de 5,9, um fósforo de 8, um ácido úrico de 12, bilirrubina total de 1,2, direta de 0,8, uma beta-2 de 6,2 nanogramas. Muita coisa, gente. Biópsia de linfonodo cervical revelou proliferação celular atípica, formada por células gigantes com cromatina jovem, associada à proliferação linfoepitelioide e fundo inflamatório rico em estiócitos, plasmócitos, fibroblastos e células inflamatórias com atipias. O estudo imunistoquímico está em andamento. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que representa correta e, respectivamente, o diagnóstico clínico mais provável e a conduta imediata indicada. Mieloma, corticoide em altas doses?
mononucleose, suporte clínico e hidratação, linfoma de Burkitt, hidratação endovenosa, rasburicase, diálise de urgência, sulfadiazina com pirimetamina, leucemia mieloide aguda e hidratação venosa com diálise de urgência. Então agora vamos conversar sobre ele, o linfoma de Burkitt. O linfoma de Burkitt é um linfoma altamente agressivo, é um subtipo de linfoma não Hodgkin e que ele tem um altíssimo turnover celular. Ele é uma das doenças em que a gente tem um maior conhecimento de turnover. Ele dobra, ele multiplica de tamanho de forma muito rápida. E assim ele é uma das neoplasias que está mais associada com o síndrome de lise tumoral espontânea, tá? A patologia chama o AP do linfoma de Burkitt de lâmina em céu estrelado. E eu confesso que eu não tenho toda essa criatividade aí, toda essa imaginação dos patologistas, eu não vejo um céu estrelado, mas tá aí a foto para vocês tentarem utilizar da imaginação de vocês e verem o céu estrelado na lâmina do Burkitt, tá? Então o linfoma de Burkitt, ele é dividido em 3 subtipos: o associado ao HIV, o africano endêmico e o esporádico. O associado ao HIV, cerca de 25% dos casos também está associado com o EBV. A africana endêmica, 100% dos casos estão associados com o EBV. Ele é muito mais comum em crianças e geralmente ele tem massas na região da face. E o esporádico, cerca de 15 a 20% dos casos estão relacionados ao EBV. É o linfoma mais comum das crianças, envolve a translocação 8-14 e geralmente tem massas abdominais, tá? Então, bora para uma questãozinha, para aquela que a gente estava falando. O que a gente deve fazer é que deve ser um linfoma de Burkitt e que está com síndrome de lise tumoral. A gente deve, então, fazer hidratação, rasburicase e diálise na urgência para esse paciente. E agora vamos falar sobre os linfomas não Hodgkin B indolentes, começando pelo folicular, que é o linfoma indolente mais comum de todos. Ele é o segundo subtipo de linfoma não Hodgkin mais comum, representando cerca de 35% dos casos. A idade média é em torno de 65 anos, geralmente tem linfonodomegalias indolores e até massas abdominais, que a gente só vai fazer o diagnóstico quando estiver comprimindo alguma coisa aí dentro da barriga. Cerca de 15% dos casos podem transformar para um subtipo agressivo de linfoma, tá? Então, deixar de ser um indolente e virar um agressivo. É uma doença crônica, não tem cura, é uma doença que a gente fica tratando e ela volta, trata e ela volta. O exame prognóstico que nós utilizamos, o índice prognóstico, é o FLIP, que avalia então a idade, se tem envolvimento da medula óssea, hemoglobina abaixo de 12, linfonodomegalia acima de 6 centímetros e beta-2 microglobulina alterada. O tratamento vai ser feito apenas se o paciente estiver sintomático, senão a gente deixa o paciente em watch and wait, porque é justamente uma doença crônica em que às vezes o paciente ele precisa de vários tratamentos ao longo da vida. Então a gente não indica tratamento para todos. Então, de uma forma geral, para a gente fechar, os linfomas não Hodgkins. O linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B é o mais comum de todos. Ele é um linfoma agressivo. O tratamento é com quimioterapia de alta intensidade. O linfoma de Burkitt ele é um linfoma altamente agressivo. O anátomo patológico tem esse aspecto de céu estrelado. O tratamento também é com quimioterapia de alta intensidade e muito frequentemente está associado com síndrome de lise tumoral espontânea. E o linfoma folicular é um subtipo indolente. Ele é o segundo linfoma mais comum, ficando atrás do linfoma difuso de grandes células. Ele trata apenas se tiver sintomas de compressão, se tiver qualquer desconforto ali para o paciente, né? Senão a gente persiste em watch and wait e vai seguindo aí esses pacientes, tá bom? Então era isso que eu tinha preparado para vocês, pessoal. Fico à disposição caso tenha alguma dúvida. Tchau, tchau!